a todos, sejam bem-vindos à nossa aula. Eu sou a professora Manuela Franco, de Matemática, e agora a gente vai ver qual o tema da nossa aula. Aula de número 23, objeto de conhecimento, ângulos, detalhamento, noção, usos e medida por meio de transferidor e ou tecnologias digitais. Então, agora fiquem com a nossa aula. Beleza, meu povo? Então, como vocês viram, a nossa aula ela trata de ângulos. E aí você pode se perguntar, professor, como é que a gente faz para identificar os ângulos no nosso cotidiano? Embora você possa não perceber, pessoal, mas os ângulos estão presentes em muitas coisas do nosso dia a dia, tá? Trouxe aqui para vocês aqui alguns exemplos, olha só. Primeiro temos aí um quadrinho onde tem duas pessoas discutindo se a letra que está no chão é a letra M ou é a letra W. E aí, tudo depende do ângulo de onde você vê. Logicamente, o personagem que está à esquerda, para ele está lendo a letra M, e para o personagem da direita, ele está vendo a letra W. Por quê? Porque é o mesmo objeto, só que visto por ângulos diferentes, tá legal? E aí, na outra imagem, mais à nossa direita, você repara que nós temos um objeto, e esse objeto é como se eu estivesse jogando uma luz sobre ele. E aí tem uma luz jogada pela frente dele, onde a sombra formada atrás dele é um triângulo. Temos uma luz jogada à esquerda dele, onde o objeto formado na parede é um quadrado. E temos uma luz jogada em cima dele, onde o objeto formado no chão é um círculo. Então, como também você viu na primeira imagem, tudo depende do ângulo que se vê, tá? Então, na segunda imagem, repare que a gente consegue identificar três figuras diferentes, tá bom? Agora vem a seguinte pergunta. Eu só consigo verificar o ângulo com imagem, mas o que são ângulos? Acompanhe comigo na cartela então, olha só. Nós temos aí então, na nossa imagem da cartela, um olho, tá? Que está vendo aí uma árvore, ok? E essa árvore, a gente tem aqui identificado um ângulo de 30 graus, tá legal? Esse ângulo, pessoal, ele significa justamente a abertura do ângulo, né? A abertura relacionada às duas semirretas, tá bom? Então, vamos lá. Os ângulos, eles, na verdade, são uma região compreendida entre duas semirretas de mesma origem. Então, verifique aqui o seguinte. O ângulo vai ser essa parte que eu estou pintando de verde aqui, tá legal? E aí, a abertura angular, ela sempre é medida de acordo com o tamanho dessa abertura, tá legal? E aí, especificamente nessa figura, nós temos um ângulo equivalente a 30 graus. É o ângulo pelo qual esse olho está enxergando essa árvore. Aqui no texto a gente tem especificado duas semirretas. Aí vem a pergunta. O que é uma semirreta? Vale identificar o seguinte, tá? Vale lembrarmos o seguinte, que toda reta ela é infinita, ok? Toda reta ela é infinita, tá? E aí, quando a gente pega, de repente, uma parte da reta, ou seja, você vai determinar um ponto dela, e a partir desse ponto, a reta ela vai seguir sendo infinita. Quando você determina um ponto de origem, a gente diz que ali existe uma semirreta. E aí, nesse caso dos ângulos, é como se esse ponto de origem ele fosse igual para as duas semirretas e elas fazem uma abertura, tá legal? Então, voltando aqui para a cartela. Então, nós temos aqui justamente, repare aqui no caso da cartela, tá? As duas semirretas. Aqui eu tenho a semirreta OM, tá ok? Que eu vou identificar aqui com essa parte vermelha. E nós temos aqui a semirreta OP, aliás, ON, que eu estou identificando com a parte em azul. Essa partezinha que você vê aí no centro, que é a semirreta OP, ela é equivalente, tá, à bissetriz do ângulo, ou seja, é uma semirreta que vai dividir o ângulo ao meio. Vamos seguir em frente então. Olha só. Beleza, temos aqui então o vértice, que geralmente é chamado de letra O, tá? Então o vértice O de origem na verdade, tá bom?
Nós temos aqui, então, a semirreta OA, que é essa que vem seguindo para cá, ok? E nós temos aqui também a semirreta OB, que é a que vem para o outro lado, tá bom? E aí, como essas duas semirretas, elas dependem de um mesmo vértice, que é justamente esse vértice O, elas têm uma abertura entre elas. E essa abertura é que vai identificar o ângulo. Agora, tendo o ângulo identificado, como é que a gente faz para nomear esse ângulo? Nós temos várias maneiras diferentes. Dentre elas, reparem, eu posso chamar de ângulo AOB, tá bom? Por que AOB? Vamos verificar aqui, olha só. Ele vem da semirreta A, passa pelo vértice O e chega até o ponto B, tá bom? E geralmente essa letra aqui do meio, a que recebe o ângulo circunflexo, sempre vai ser a letra referente ao vértice. Mas, vamos supor que de repente você vai ler o ângulo saindo do ponto B. Então ele sai do ponto B, passa pelo ponto O e vai para o ponto A. É possível isso? Com certeza, pessoal. Porque aqui, independente de onde você vai começar a ler esse ângulo, onde você vai começar a formar, na verdade, o ângulo, tá? A gente vai ter, independente disso, a mesma abertura, teremos o mesmo ângulo. Então, aqui também nós temos o ângulo BOA. O mais importante, não se esqueçam, é colocar a letra referente ao vértice no meio, e essa letra, independente de ser uma vogal ou uma consoante, ela deve sempre vir obrigatoriamente com acento circunflexo, tá bom? Ou também nós temos a oportunidade de chamar o ângulo de ângulo O, tá bom? O ângulo O com acento circunflexo. Vamos lá então. As semirretas OA e OB são os lados que formam esse ângulo e o ponto O é justamente o vértice, tá bom? Se você quiser fazer uma analogia bem bacana, vamos fazer o seguinte aqui, ó. Vou colocar aqui um círculo. Não, ficou feio, gostei não. Aqui melhor. E aqui nós temos os ponteiros de um relógio, ó. Embora meu desenho esteja fora de compasso, né? Imagine que esse ponto que eu pintei de verde agora, o vértice, seja justamente o centro do relógio, tá? O relógio analógico, logicamente, né? E eu tenho aqui os dois ponteiros, um que vai representar as horas e outro que vai representar os minutos, tá bom? Então, a gente sempre vai ter, de preferência, a abertura entre esses dois ponteiros. E essa abertura é justamente o nosso ângulo. Em algumas modalidades de atletismo, o giro é um movimento fundamental, pois esse giro ele dá a ideia do ângulo. E agora eu vou te apresentar alguns esquemas, tá? Que a gente vai verificar aqui na tela, que vão dar a ideia dessas posições em relação ao giro do atleta. Tá? Vamos verificar aqui então, olha só. Temos aqui primeiro, aqui ao nosso lado, então, ó, a visão estereoscópica feita com a sobreposição da sequência de fotos tiradas de um mesmo ponto. Ou seja, eu vou pegar esse mesmo atleta, tirar várias fotos seguidas e colocar frame sobre frame, tá bom? E aí ela nos dá justamente essa ideia que você tem aqui na figura ao meu lado, tá bom? E aí reparem que eu tenho aí um ângulo circular, né? Ou seja, se você analisar bem a figura, a partir de um mesmo ponto, é como se esse atleta ele efetuasse um giro completo. Não se esqueçam que um giro completo ele tem um ângulo igual a 360 graus. Mas, independente disso, não se esqueçam que a gente pode pegar partes desse círculo, partes dessa forma circular. Vejamos aqui agora, olha lá. A primeira delas, então, nós temos aí um ângulo de 1/4 de volta, ou seja, imaginemos que eu vou pegar um círculo inteiro e dividi-lo em 4 partes iguais, tá? Logicamente, se um ângulo de uma volta completa é igual a 360 graus, automaticamente, então, 1/4 dele equivale a 90 graus,
que é justamente o que está identificado aqui nessa figura. Além disso, vejamos agora a próxima figura. Nós podemos também ter o giro de meia volta, ou seja, a metade de um círculo, tá bom? E esse ângulo, ele equivale a 180 graus, pois eu vou ter 90 mais 90. Além disso, também a gente pode ter um giro de 3/4 de volta, que é essa próxima figura que apareceu aqui embaixo, que esse ângulo é igual a 270 graus, pois equivale a 3 vezes o ângulo de 90 graus. E por último, nós temos aqui o giro de uma volta completa, onde, logicamente, essa volta completa equivale a 360 graus, tá bom? Vamos voltar aqui para a cartela agora, olha só. Além desses ângulos especiais que eu te mostrei, que é a divisão do círculo em 4 partes iguais, nós temos também vários ângulos diferentes, tá? Então, veja, eu tenho aqui, por exemplo, o ângulo de 60 graus, o ângulo de 90 graus, que geralmente é chamado de ângulo reto, o ângulo de 120 graus, tá? Eu tenho um ângulo de 180 graus, ok? Aqui no caso também ele recebe um nome especial que é o ângulo raso, o ângulo de 270 graus e o ângulo de 360 graus, ok? Mas como é que a gente faz para identificar, de repente, as medidas desses ângulos? É da minha cabeça? Eu vou escolher a medida porque eu quero? Quem dera tivesse eu esse poder, não é isso? Na verdade, então, o que a gente vai utilizar é uma ferramenta muito importante, tá? Chamada esquadro. E aí a gente tem aqui na figura ao lado novamente, um esquadro que você pode já ter usado aí nas suas aulas, tá bom? Em séries anteriores, para calcular as medidas dos ângulos. E geralmente essas medidas, elas são dadas em graus. Como é que a gente faz para identificar então? Vamos ver o primeiro exemplo, olha só. Nós temos aí um ângulo, tá? Reparem que todo esquadro ele vai possuir o vértice O, tá bom? Identificado lá no canto lá, tá bom? E a partir desse vértice O, em relação à abertura do ângulo, você vai ter a sua medida. Nesse exemplo aqui especificamente, a gente tem uma abertura equivalente a 20 graus. Então a gente pode identificar esse ângulo de duas maneiras diferentes. Podemos ter o ângulo AOB, cuja medida é igual a 20 graus, ou também colocando MAOB, onde esse M vem de medida, ou seja, a medida do ângulo AOB é igual a 20 graus. Tranquilinho? Vamos a mais um exemplo, olha só. Nós temos agora um outro ângulo, reparem que todas as semirretas, elas partem do mesmo vértice, que é o vértice O, até porque o esquadro só possui um vértice, tá bom? E agora, reparem que esse ângulo AOC, ele teve uma abertura maior que o ângulo AOB. Se a abertura foi maior, automaticamente, então, o seu valor numérico também será maior. E nesse caso específico, ele é igual a 70 graus. Não sei se você consegue enxergar direito daí, mas se você reparar bem, na parte de cima aqui, né, do esquadro, tem o númerozinho 70 indicando justamente o valor desse ângulo. Por isso que esse ângulo vale ou mede 70 graus, ok? Temos mais um exemplo, olha só. Temos aí o ângulo agora AOD, que também é uma abertura um pouco maior que a AOB e que a AOC. E de acordo com o esquadro, esse ângulo é igual a 90 graus. Turma, vale lembrar que é o seguinte, que todo ângulo, quando ele é igual a 90 graus, ele recebe um nome especial. Ele é um ângulo reto, tá bom? Ok? Temos mais um exemplo, olha só. Temos agora o ângulo AOE, que ele tem uma abertura um pouco maior que os demais, tá bom? Como esse ângulo ele é maior que o ângulo agudo, aliás, que o ângulo raso, né? Que o ângulo reto, perdão, ele é maior que um ângulo de 90 graus, então ele vai receber um nome chamado aí, né, de um ângulo de 140 graus, de acordo com o valor do nosso esquadro, tá bom? Então é muito importante que você repare onde que vai estar a abertura das duas semirretas e onde, em relação a qual ponto, a qual vértice, essas aberturas estarão, no caso, sendo comparadas.
Tá legal? Como é que eu faço para identificar, então? Uma forma aqui é o seguinte, você vai pegar seus dois dedos, vai formar aqui a letra L. Essa letra L equivale justamente ao ângulo reto, ao ângulo de 90 graus. Se você pegar seus dois dedos e fechar, você vai ter aqui o ângulo agudo, tá? Que são ângulos menores que 90 graus e maiores que 0 graus, tá legal? Mas se você pegar os dois dedos que formaram a letra L e abri-los um pouco mais, aí você vai ter ângulos obtusos, tá? Que são ângulos maiores que 90 graus e ângulos menores que 180 graus. Como, por exemplo, esse que está aqui ao lado, que é justamente o ângulo AOE, cujo valor é igual a 140 graus. Belezinha? Vamos voltar aqui para a tela, então. Beleza, então vamos verificar agora a classificação desses ângulos em relação ao seu valor, à sua medida. Vale lembrar que essa medida ela é dada em graus. Primeiro, então, nós temos aqui o ângulo agudo. Ele sempre vai receber esse nome quando ele for menor que 90 graus, tá? E aí você tem aqui a representação gráfica desse ângulo agudo, tá bom? E aí, pessoal, não se esqueça o seguinte, que para um ângulo ser chamado de ângulo agudo, ele tem que ter um valor maior que 0 e menor que 90. Se a gente for trabalhar com números exatos, ele varia de 1 até 89 graus, tá legal? Próximo, nós temos aqui o ângulo reto, que é justamente o ângulo quando ele for exatamente igual a 90 graus. A gente identifica esse ângulo justamente por esse quadradinho com uma bola no meio, tá? Se você verificar em qualquer atividade, qualquer livro, esse quadradinho com a bola no meio, ali está identificado um ângulo reto, um ângulo que vale 90 graus. Vamos verificar agora a nossa próxima classificação, que é justamente o ângulo obtuso. É um ângulo que a sua abertura é maior que 90 graus e automaticamente também menor que 180 graus, tá legal? E aqui, ó, é como se bem aqui nessa parte eu tivesse o ângulo reto, certo? A nossa retinha formando 90 graus. Se você reparar bem, essas duas semirretas, elas possuem uma abertura maior que 90 graus. Por esse motivo que esse ângulo é chamado de ângulo obtuso. E nós temos aqui também o ângulo de meia volta, tá? Que a gente chama geralmente de ângulo raso, tá bom? E esse ângulo, ele equivale a 180 graus. O ângulo raso, pessoal, na verdade, é quando ele forma uma reta, tá? E ali nós temos um ângulo de meia volta, ou um ângulo raso, cujo valor numérico dele é equivalente a 180 graus, tá bom? E por último, nós temos aqui, reparem, o ângulo de uma volta inteira, ou seja, quando as duas retas, semirretas aliás, uma delas dá uma volta inteira circularmente e volta para o mesmo ponto de onde saiu. Acontecendo isso, nós temos um ângulo equivalente a 360 graus. Perfeito? Ok? Vamos verificar então uma aplicação. Olha só. A questão nos diz o seguinte. Na imagem a seguir, temos um transferidor e o ângulo X destacado. Quanto a esse ângulo, qual é a sua medida e a sua classificação? Turma, aqui vale a seguinte dica. Primeiro, sempre procure o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Aqui, ó. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, tá bom? A partir desse ângulo, aí sim você vai tentar identificar a abertura do ângulo que a questão está te pedindo. Automaticamente, então, se essa abertura for menor que 90 graus, nós temos ali um ângulo agudo. Se essa abertura for um ângulo maior que 90 graus, nós teremos ali um ângulo obtuso, tá bom? Beleza. Então, olha só. Bem aqui está o ângulo X que a questão está pedindo, tá? Deixa eu separar aqui, fazendo a reta com, aqui no caso,
identificando a semirreta, as duas semirretas, né? Colocar aqui em verde, tá bom? Beleza, temos aqui esse ângulo X, tá legal? Ok, pessoal, o que vai acontecer agora? A questão pede a sua medida e a sua classificação. Bem, se você reparar bem, se você conseguir reparar, bem aqui embaixo, ó, não, deixa eu trocar aqui a cor, ficou feio. Bem aqui embaixo, só um instante, agora. Bem aqui embaixo nós temos identificados os ângulos agudos, ó. Nessa parte que eu estou colocando para você aqui em amarelo, tá bom? Então nós temos de 0 até 90 graus. Aqui nesse caso, em amarelo, eu vou ter de 0 até 80, tá bom? Beleza. Se você reparar bem, essa reta em verde, ela passa exatamente na metade de 40 e 50. Ora, pessoal, qual o valor que está localizado entre 40 e 50 exatamente na sua metade? Isso. Então, aqui nós temos que o x vale 45 graus. E automaticamente também o seguinte, como esse ângulo é um ângulo menor que 90 graus, automaticamente, então, a gente diz que esse ângulo é um ângulo agudo, tá? Então, essa é a sua classificação, beleza? Aplicação 2, olha só. Érica é design de sobrancelha e atende seus clientes em uma maca, semelhante à figura ao lado. Certo dia, um cliente, que é uma professora de matemática, observou e destacou alguns ângulos presentes na maca, na posição em que a design lhe atendia. E aí vem o seguinte comando. Os ângulos 1, 2 e 3 destacados na imagem podem ser classificados nessa ordem como? Vamos lá. O ângulo 1, pessoal, é esse bem aqui em cima, né, no canto direito. Reparem que a aberturazinha entre essa parte que a gente coloca a cabeça e a parte de madeira, ela forma um ângulo menor que 90 graus. Ora, se ele é menor, é porque então ele é um ângulo agudo. Se o primeiro é um ângulo agudo, então já posso esquecer aqui as alternativas C e D, beleza? Ok. Vamos para o ângulo 2. Repare que o ângulo 2 é em relação justamente também agora à parte que a cliente vai colocar a cabeça e a parte que ela vai deitar o restante do corpo, tá? Que é esse ângulo 2 aqui, ok? Vamos verificar agora qual é a medida desse ângulo 2, que eu estou aqui destacando em vermelho. Ora, pessoal, se você reparar bem, a abertura desse ângulo 2, ela é maior que 90 graus, tá? Se ela é maior que 90 graus, então nós temos aí um ângulo obtuso. Opa! Já temos aqui, então, identificada possivelmente a nossa resposta correta. É bem provável que a nossa resposta correta seja a letra A. Até porque, na letra B, o ângulo 2, a questão está falando que é um ângulo reto. E isso não é verdade, tá bom? Por quê? Vamos lá. Vamos analisar agora o ângulo 3, que é esse ângulo que eu vou destacar aqui em verde. Olha só, pessoal. Esse ângulo 3 é identificado entre o pé da cadeira, tá? E o assento dela. Gente, quando você coloca o pé de uma cadeira com uma abertura muito menor ou maior que 90 graus, corre o risco dela arrebentar e quebrar, tá bom? Então, geralmente, as fábricas que produzem cadeiras, mesas e tudo mais, sempre vão colocar os pés delas com uma angulação igual a 90 graus. Então, aqui o ângulo 3, se o ângulo é igual a 90, é porque esse ângulo é um ângulo reto, tá bom? Então, aqui, novamente, a nossa resposta é justamente a letra A. Os três ângulos nessa ordem são ângulos agudo, obtuso e reto. Belezinha, pessoal? Então, nós tivemos aqui nessa aula a classificação, a definição e a identificação dos ângulos, tá bom? Vou te apresentar agora um pequeno resumo sobre a aula. Acompanhe comigo aqui do lado, olha lá.
A primeira parte, então, foi definir o que é ângulo, não é isso? O que é um ângulo? O ângulo nada mais é do que a medida da abertura, aliás, entre dois segmentos de retas, tá? Esse segmento de reta pode ser chamado também de semirreta. Lembrando que a semirreta sempre vai levar esse nome quando você tiver apenas um ponto de origem, que a gente vai chamar o ponto de início, o ponto de partida dessa reta, tá bom? E o restante da reta, ela é infinita. Como é que a gente faz para identificar essa infinitude? Ele vai estar sempre com uma flechinha, tá legal? Então, a gente tem aí a semirreta. Então, quando você tiver duas semirretas, e entre elas qualquer abertura que seja, igual a 90, maior que 90, menor, não interessa. A gente tem ali um ângulo, tá bom? Vamos continuar aqui agora, olha só. Nós temos aqui, então, para demonstrar isso, um exemplo de identificação, olha só. Nós temos aí, então, as duas semirretas, tá? As semirretas AB e AC, tá bom? E aí, o ponto de encontro dessas duas semirretas, que é justamente o vértice delas, é o ponto A. Não se esqueçam que aqui, antes, eu falei que a gente chama de ponto O, mas não é sempre, tá? Geralmente, a gente vai chamar de ponto O. Mas nada impede também que esses vértices recebam um outro nome. O mais importante é que, por se tratar de um nome, né? Nome de um ponto, aliás, esse nome sempre será uma letra maiúscula do nosso alfabeto, tá bom? E aí nós temos um ângulo ABAC ou CAB, aí tanto faz a ordem que você vai colocar. Seguindo em frente, nós temos agora os tipos de ângulos. A gente viu então, olha lá, o ângulo nulo, que é um ângulo que não tem abertura nenhuma, ou seja, o seu valor numérico é igual a 0 graus. Nós temos também o ângulo agudo, que é todo e qualquer ângulo cuja abertura é maior do que 0 graus e menor do que 90 graus. Além disso, também nós temos o ângulo obtuso, que é aquele ângulo que vai ter o seu valor numérico maior que 90 graus e menor do que 180 graus. E também nós temos, reparem, o ângulo completo, que é o ângulo que completa, no caso, uma volta inteira, uma volta circular. E esse ângulo vai ser igual a 360 graus. Mas, além deles, também nós temos outros, reparem. Nós temos aqui, então, o ângulo raso, tá? Que é um ângulo cuja medida é igual a 180 graus. Se você reparar bem, ele é a metade de um ângulo completo, tá bom? E, finalmente, nós temos aqui também o ângulo reto, que é justamente o ângulo que tem a sua medida exatamente igual a 90 graus. Importante você reparar aqui embaixo o seguinte, pessoal, que esse ângulo, quando o valor numérico não estiver especificado no texto, na questão, onde quer que seja, ele sempre vai estar identificado com esse quadradinho e uma bolinha dentro dele, tá? Se você ver essa simbologia, não se esqueçam que ali está identificado um ângulo reto, um ângulo igual a 90 graus, ok? Então, essa foi a nossa aula sobre ângulos. Espero que vocês tenham gostado e compreendido. Obrigado pela atenção e até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.